Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro, e estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o nosso 81º vídeo, baseado agora, hoje é em Mateus capítulo 12, de 9 a 14. E eu já peço aí a você que dê o clique, o joinha, se inscreva, compartilhe, comente, pergunte, tudo mais, ok? Vamos lá, Mateus capítulo 12, de 9 a 14, a Bíblia nos diz assim: E Jesus, partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra Jesus para o matarem. Aonde se chegou, hein, gente? Muito bem. Então, hoje nós temos uma pergunta apenas para debater. É a seguinte: o que você faz quando pessoas discordam de você? Da sua maneira de pensar? Da sua maneira de crer? Como é que você se posiciona? Como é que você retruca? Como é que você responde? Como é que você faz? Como é que você reage? Essa é a questão. Bom, está claro aqui o que eles faziam, né? Jesus foi à sinagoga deles, foi lá estudar a Bíblia com eles, foi lá cultuar com eles. Eles tiveram oportunidades. Lá estava o homem que tinha uma mão mirrada. E aí os fariseus provocaram Jesus com aquela pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus responde para ele: cura aquele homem, e ao invés de eles ficarem felizes e contentes, não. E a Bíblia nos diz que eles formaram um conselho para o matarem. Que coisa, né? Que coisa, que maneira de tratar o outro que pensa diferente. Curioso isso, né? Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar a história de Caim e Abel. Os dois eram irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 4. Vieram apresentar culto a Deus. Os dois apresentaram cultos. Deus aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. E a Bíblia nos diz que Caim ficou super irado. E a Bíblia nos diz que Deus falou com Caim: Ei, por que decaiu o teu semblante? Por que te iraste? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres bem, ali o pecado jaz à porta, e ele se lançará sobre ti, mas sobre ele deves prevalecer, deves dominar. E aí, mais uma história de história, você sabe, Caim falou com seu irmão, foi passear com seu irmão, armou para o seu irmão e matou o seu irmão. Foi assim que aconteceu. A Bíblia nos diz que Deus veio ao encontro de Caim e travou mais uma conversa, enfim. Essa história está lá em Gênesis capítulo 4. Mas o destaque aqui que eu quero fazer é o seguinte: foi mais fácil para Caim matar o seu irmão do que controlar os seus pensamentos e o seu instinto. Foi mais fácil matar o irmão do que mudar a si mesmo. Deve ser muito mais fácil apagar o nome de alguém de uma agenda e deixar para lá, do que às vezes consertar. Eu sei que às vezes você não está convencido de que está errado, você pode estar até certo mesmo. A outra pessoa talvez esteja errada mesmo, está evidentemente errada, mas enfim, o que fazer?
Como fazer? Como tratar? Um DEL? Apagar da agenda? Seria isso? Essa maneira? Jesus nunca tratou assim. Mesmo aqueles terríveis que pensavam diferentes. E acho que ele não gostaria que tratássemos assim. Por isso, neste dia, neste vídeo, a pergunta mais importante é essa: como você trata o outro quando não concorda com você? Olha, tem um versículo da Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Está lá em Provérbios 16, 32. Ele diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Deixa eu dizer para você o seguinte aqui, a princípio. É muito mais fácil, com uma arma na mão, você dominar pessoas, uma granada, um tanque de guerra, uma bomba atômica, você domina pessoas, é mais fácil do que dominar o seu próprio espírito. É isso que Provérbios 16, 32 diz. Por isso que ele diz, melhor é o longânimo, que tem paciência, do que aquele que o valente. E o que conquista, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Caim não foi capaz de dominar o seu espírito. Muita gente neste mundo não está sendo capaz de dominar o seu espírito. Vai para as redes sociais, xinga os outros, humilha os outros, debate, discute. Quando uma discussão, uma conversa bacana, por que não, né, gente? Trocar ideia, pesos e contrapesos, né? Argumentos, contra-argumentos, tal. Mas aí daqui a pouco começa o deboche, a ironia, o insulto. Que coisa louca o mundo que a gente está vivendo, que coisa louca. E aí a gente vai dando, vai extravasando o que o ser humano, talvez o que a nossa alma tem de pior. Porque a gente vai ficando irritado, e vai dando vazão àquela irritação, dando vazão, até que aqueles homens aqui, a Bíblia nos diz que eles foram ao máximo. Eles não concordavam com Jesus e tramaram a morte de Jesus. Então eu queria dizer para você o seguinte: olha, não dá para passar nessa vida sem encontrar pessoas que pensem diferente de você. Prepare-se para isso. E principalmente neste mundo que a gente está vivendo, o mundo de debate, de ideias, em que até o erro está sendo defendido, assim, sem vergonha, né? É muito importante fazer como o apóstolo Pedro falou, né? Que a gente, com mansidão e com argumentação, a gente possa apresentar a razão de nossa fé. Por que que eu creio nas coisas? Por que que eu não sou evolucionista? Por que que eu sou criacionista? Por que que eu não concordo com o aborto? Por que que eu preservo a vida do nascituro? Por que eu não concordo com ideologia de gênero? Por que que eu concordo que macho e fêmea são as duas classificações que a Bíblia dá? Por quê? Então, esse tipo de argumentação você pode conversar qualquer coisa,
Mas é muito importante que você não caia na armadilha que esse texto diz que aqueles homens caíram. Já que eles não conseguiram superar Jesus na sua conversa, o que eles fizeram? Tramaram a morte de Jesus. Olha, então eu desejo que esse texto nos tenha feito levar a pensar que a gente deve, antes de tudo, não é vencer, né? Não é vencer, a gente não quer vencer. Às vezes a gente quer convencer, né? Mas não vencer, né? Não é essa a questão. Às vezes a gente vence a batalha, mas perde a pessoa. Então eu queria dizer para você, olhe para esse texto, cuidado, porque é muito fácil fazer o que os fariseus fizeram. Jesus não fez assim. Que Deus abençoe sua vida, domine o seu espírito, peça a Deus que lhe ajude, a cada um de nós. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.